Imagina aí, mano. Sendo bom, especial. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sabe me amar, ele sabe me amar. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sabe me amar, ele sabe me amar. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas, o teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sabe amar, ele sabe amar. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sabe amar, ele sabe amar. Que isso? Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Glória a Deus. Traz ele mais pra cá, pastor. Né? Por causa do que a gente está sem. Eita, só a sua orelha aí, ó. O povo viu tua orelha hoje. Já tem um povo aí, ó. Merinha, meu irmão, assistindo. Meu pastor Naldir. Glória a Deus. Irmã Idalina, que é a esposa do pastor. Glória a Deus. Pastor. Se você tem uma grande oportunidade de revelação, aí nesse lugar. Tá muito aqui, né? Aquele fundo que o senhor colocou, pastor, que era melhor que o meu. Eu não queria se meter, não, mas. Como é que você viu? O senhor meu patinho. Foi ele. Deixa eu ficar quieto. Começar, né? Isso, começa aí com esse povo aí. Pra... Boa tarde, a paz do Senhor. Deus Glória a Deus. abençoe. Estamos aqui mais um dia, mais um domingo, para a glória de Deus. Vamos começar o nosso estudo. Eu glorifico a Deus pela tua vida que já está aí nos assistindo. Pode ter certeza que grandes coisas o Senhor fará com aqueles que são fiéis à sua palavra. Eu tenho certeza que esse povo que está aí nos assistindo, pastor Maurício, é um povo fiel. Quero começar orando nesta tarde de hoje pela tua vida e pela minha vida. Vem para cá, pastor Maurício. Meu pastor Maurício. Glória a Deus. Pai do Senhor Jesus. Glória a Deus. Vocês que já estão nos assistindo, vamos dar início a mais um estudo bíblico. Calma aí. Não é culto ainda, tá? É só estudo. O pastor Cristiano, quando ele pega aqui a tribuna, ele já quer pregar. É só um estudo, tá? Mas vamos orar. Senhor meu Deus, querido Pai, te louvamos, Pai, por mais uma oportunidade, Senhor, de estarmos aqui nesse local para aprender um pouco mais da Tua Palavra, Deus. Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, repreendemos, Pai, tudo aquilo que não provém de Ti. Repreendemos, Pai, toda palavra contrária, tudo aquilo que vai tirar a nossa atenção nesse momento, Senhor. Pai, te pedimos para que o Senhor abra, Senhor, nossos ouvidos, Glória, Pai, nossos olhos, a nossa mente, para que nós possamos, Pai, compreender um pouco mais a Tua palavra, Senhor. Pai, continua usando o pastor Cristiano como instrumento Teu, Senhor, em nossas vidas. Glória, continua usando ele como instrumento Teu, Senhor, para o Teu reino. Que esta aula aqui, Senhor, será bênção para nossas vidas e para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Graças a Glória a Deus. Deus. Glória a Deus. A paz do Senhor, povo bonito, estamos aqui.
Eu queria algum retorno de vocês aí para ver se o som está chegando bem, né? Chegou bem semana passada, não chegou, pastor? Ninguém reclamou não, né? Não, só... Merinha está assistindo aí? Tá. Merinha, o som está chegando, Merinha? Você está ouvindo minha voz? Dá um retorno aí pra gente, tá? Irmã Cristiane também está assistindo. Glória a Deus. Irmã Cristiane, a vitória é tua em nome de Jesus, tá, minha filha? Vamos começar nessa tarde de hoje. Pastor, depois deixa o telefone aqui para eu acompanhar os... Tá. Me marcou, não me marcou? Marquei. Vamos começar nessa tarde de hoje mais um estudo. No primeiro momento que nós fizemos a transmissão do estudo aqui pela Igreja do Avivamento, que fica na Rua Licânia, número 289, no bairro Gardênia, aqui da Costa. Nós ficamos, na primeira aula nós falamos da soberania de Deus. As outras duas aulas seguintes, eu quero que eu acompanhe. As outras duas aulas seguintes nós falamos da soberania de Jesus. Levamos duas aulas. E hoje nós vamos falar da soberania, da autoridade do Espírito Santo de Deus. Antes de falar especificamente na autoridade do Espírito Santo de Deus, na aula passada, em outras aulas, em outros momentos com certeza, eu já deixei para a igreja. Às vezes as pessoas confundem, né? Quando a gente fala que, do ponto de vista teológico, Jesus não está nesse plano. O texto vai dizer, lá em 1 Pedro, no capítulo 3, no versículo 22, ao qual está à destra de Deus, tendo subido ao céu, havendo-se sujeitado os anjos, as autoridades e as potências. Então, do ponto de vista teológico, Jesus ele não está aqui nesse plano. Eu até perguntei na aula passada, foi para o irmão Renato: Jesus está me ouvindo? É claro que está ouvindo. Jesus está te ouvindo? É claro que Jesus está ouvindo. Mas do ponto de vista teológico, que é o estudo da palavra de Deus, que está escrito na palavra de Deus, conforme esse versículo aqui, na Epístola Universal de Pedro, a primeira epístola, no seu capítulo 3, no versículo 22, Jesus está à destra do Deus Pai. E a gente hoje vai começar esse estudo falando do Espírito Santo. Nosso estudo hoje ele vai ser num texto bíblico, lá em João, no seu capítulo 16, do versículo 7 ao versículo 15. Eu peço por favor que vocês fiquem com sua Bíblia aberta, porque regularmente nós estaremos fazendo uso do texto bíblico. Regularmente a gente vai estar fazendo menção de um texto para enriquecer essa aula. Vem para cá, marido. Senta aqui, faz pergunta. Então, o texto que a gente vai usar como base nesse estudo de hoje, que vai falar da autoridade suprema do Espírito Santo, ele está lá em João 16, do versículo 7 ao versículo 15. Quem puder, quem estiver vendo essa live, abra sua Bíblia nesse livro de João. João capítulo 16. Vem, Maria Eduarda, abre tua Bíblia. Diz assim o texto aqui para estudo. Eu vou procurar não pregar, tá? O pastor Maurício já puxou minha orelha. João 16, tem algum versículo? João 16, versículo 7 ao versículo 15. O pastor Maurício está colocando aí para vocês o versículo do estudo. Se quiser usar isso aqui, pastor. Não, tá bom aqui. Ó, diz assim o texto que a gente vai usar como base para o estudo de hoje. Antes de entrar no estudo de hoje, tá pegando assim aqui, pastor? A mesa? Cuidado com o fio aí, o fio. Tá um pouco baixo, talvez não pegue. Antes de entrar no estudo de hoje, eu quero lhes convidar essa noite às 19 horas, quem puder, claro, né? Nós estaremos fazendo um culto de adoração ao Senhor. E nessa oportunidade nós estaremos ministrando a ceia do Senhor.
o pastor Maurílio está mostrando aí para vocês. Então você que está vendo, de repente, a sua igreja, né, por algum motivo não abriu, não está tendo a ceia, se você quiser vir cear aqui conosco, as portas estão abertas, a ceia aqui, o repartir do pão, a gente reparte e vai dar para todo mundo, tá bom? Então daqui a pouco às 19 horas, culto de adoração e louvor ao Senhor, e estaremos ministrando a ceia do Senhor aqui, tá? Sejam muito bem-vindos. Então o texto que está lá em João 16, no versículo 7 ao 15, vai dizer assim, ó. Quer meu óculos ali, por favor? Todavia, digo-vos a verdade. Vou pegar um auxílio aqui de um óculos. Está aí no... Vamos lá. João 16, versículo 7 ao 15. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Isso é uma fala de Jesus, tá? Jesus, antes de ascender, né? Jesus está falando com os discípulos dele. Essa fala aqui é de Jesus. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviar-vos-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque eu vou para meu Pai e não me vereis mais. Aquele assunto inicial aqui, né? Que Jesus está à destra do Pai. Ele mesmo está falando aqui nesse texto aqui, ó. E da justiça, porque eu vou para meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Então Jesus tem muita coisa para falar para mim e para você aqui, ó. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. O final desse texto aqui parece que é complicado, mas não é não. Então o próprio Jesus, no Evangelho de João, ele está dizendo que ele precisa ir para que o Espírito Santo venha. Glória a Deus. Quero glorificar a Deus pela vida da irmã Cristiane. Deus te abençoe, irmã Cristiane. Da minha irmã Idalina, esposa do nosso apóstolo querido, apóstolo Zoélio. Apóstolo Zoélio, Deus abençoe. Tote, paz, irmão Renato. Está nos assistindo a Sara Morfandini. Esse nome é importado. Sara é aquela menina daquela igreja. Ah, tá. A Merinha, minha pastora. Pode passar na frente, pastor. A Merinha, minha pastora, está nos assistindo. O André Martins. O André Martins é teu irmão, né? É. O André Martins está lá na Inglaterra vendo a gente aqui, ó. Tá vendo que benção? Deus te abençoe, tá, André? Mandei adicionar no Face hoje você, André, que eu não tinha, tá? O pastor Naldi, é isso, pastor Naldi? Meu pastor. O pastor Naldi. Esse aqui é a pastora Érica? Isso. A pastora Érica não está assistindo, não? A pastora Érica está aqui, ela que arrumou essa mesa bonita aqui que o pastor Maurílio mostrou para vocês. E tem aqui a Duda e o irmão Renato e a Isabela que estão aqui na igreja, além do pastor Maurílio. Então vamos lá. A gente está no texto base, Renato, João 16, do versículo 7 ao versículo 15, que hoje a gente vai falar sobre a autoridade suprema do Espírito Santo. Então, como eu estava falando,
O próprio Jesus nesse texto aqui falou que ele precisa ir para que o Espírito Santo desça, para que o Espírito Santo fique conosco, né? E o Espírito Santo, ele vai fazer por nós muitas coisas aqui, ele faz por nós muitas coisas. E no texto aqui, Jesus já deixou aqui assim um pouquinho mais ou menos direcionado, né? Primeiro Jesus diz que tem muita coisa para falar para a gente, mas que a gente não suporta. É tudo no tempo. No versículo 8, Jesus vai falar: e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Aí no versículo 9 vai falar do pecado, porque não creem em mim. Tem muita gente que não crê em Jesus. Da justiça, porque eu vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. O príncipe deste mundo que está julgado é Satanás. O lago de enxofre já está reservado para ele, a prisão eterna dele. Então ele já está julgado. Então nesse estudo de hoje que nós vamos discorrer um pouco sobre a autoridade do Espírito Santo, eu quero trazer aqui para tua meditação e para minha meditação um texto que está lá em João 14, no versículo 16. E ele vem corroborar, ele vem confirmar essa fala de Jesus. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Esse outro Consolador é o Espírito de Deus que está aqui conosco. Não, aqui é no texto áureo. Ah, tá. Capítulo 17, o 16 e o 17, ele fica meio... Vamos lá. O irmão Renato está aqui. Leu 17 também, senhor Renato? 14 e 17? Vamos lá, leu 14... 16 e 17 juntos. Vamos lá, a gente leu 14. Vamos lá, vamos reler. João 14, 16. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixará órfãos, voltarei para vós. Tá bom aí? Tá, então pronto. Então é o Espírito de Deus que está aqui conosco. E nesse tempo, né, falar do Espírito de Deus é um pouco delicado, porque muitos de nós não conseguem compreender, não conseguem saber quem é o Espírito de Deus, o Consolador que está aqui, qual a função dele. Então muita gente fica meio assim perdido, como deve se portar com o Espírito de Deus. Eu quero te lembrar, lá em Gênesis, no seu capítulo 1, lá no versículo 1, vai dizer, no versículo 2, ó, versículo 1 vai dizer assim, ó, no Gênesis 1:1, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E olha agora, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então esse Espírito de Deus que está lá na criação do mundo é o mesmo que está aqui conosco. Certo, Renato? Sim. É o mesmo Espírito que está aqui conosco. O Espírito de Deus, ele participou de toda a criação. Quando o texto aqui em Gênesis vai dizer, quando o texto aqui em Gênesis vai dizer, Gênesis 1:26, quando o texto vai dizer, e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem,
conforme a nossa semelhança. A gente percebe que esse façamos está na terceira pessoa. Esse façamos estão aí reunidos, o Pai, o Filho e o Espírito. Então o Espírito de Deus, conforme a gente vai lendo mais à frente, o Espírito de Deus é que te dá a vida. Aqui mesmo em Gênesis, quando o Senhor forma eu e você do pó, do barro, do pó da terra, quando o Senhor ele sopra o fôlego de vida em nossas narinas, o Senhor ele está soprando o Espírito na nossa vida. É o Espírito de Deus que dá vida. Aqui, ó, Gênesis 2, lá no versículo 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. É comum se confundir alma com espírito, tá? Tem muita gente que não sabe a diferença. Não está aqui nesse estudo de hoje não, mas não sei porque o Espírito de Deus está me levando por essa linha. Precisamos entender que eu e você somos formados de corpo, alma e espírito. O corpo é o mais fácil a gente saber, né? Que é isso aqui, que a gente cuida pra caramba. Agora de tarde, antes de vir aqui pro AED, eu estava penteando o cabelo da Isabela, e ela falou: pai, eu não posso chorar. Eu: por quê, minha filha? Vai borrar minha maquiagem. Então o corpo é esse que a gente cuida, que a gente embeleza. Essa é a parte fácil. Agora o difícil é a gente saber a diferença da alma e do espírito. Quando Gênesis 2:7 vai falar: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida. Observa que o texto vai nos dizer o seguinte: e o homem foi feito alma vivente. Então é a partir do Espírito de Deus que eu e você nos tornamos uma alma vivente. O estudo teológico, a palavra de Deus vai nos dizer que nós somos tricotômicos. Somos formados de corpo, alma e espírito. E agora mais na frente a gente vai falar sobre o Espírito de Deus. Importante a gente frisar, deixar claro, que esse Espírito de vida não é o Espírito Santo. O Espírito de Deus nos dá vida através do Espírito Santo. O Espírito Santo nos dá vida e nós temos um Espírito. E quando o Senhor fala que é preciso que Ele vá ao Pai para que o Consolador venha, esse que vai ficar aqui conosco é o Espírito Santo de Deus, o mesmo de Gênesis 1, versículo 2. E o Espírito de Deus se movia por sobre a face das águas. Vamos dar um segmento aqui, depois dessa introdução muito rápida. Nesse estudo de hoje, a gente vai ver algumas coisas. O Espírito de Deus, ele tem autoridade para vivificar. E eu vou ler aqui um trecho muito rápido aqui desse estudo, porque ele já é bem resumido e vai facilitar a nossa condução desse estudo, dessa aula, né? O poder do Espírito concede a capacidade de perceber a realidade espiritual, a fim de que possamos viver em comunhão com Deus. Olha que interessante, ó. O poder do Espírito concede a capacidade de perceber a realidade espiritual. Então é o Espírito Santo que nos mostra a capacidade espiritual de relacionamento com Deus. O texto em João mesmo vai dizer que Deus é Espírito.
E o texto ainda completa. E importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Acho que está lá em João 3, por lá mais ou menos. Então é o Espírito de Deus que fala para mim e para você que nós temos capacidade de nos relacionar espiritualmente com Deus. Correto, Renato? Sim, eu ajudador. Renato é um amigo nosso aqui, irmão em Cristo. E daqui a pouco o Renato que vai estar ministrando a aula aqui para a gente, tá? Eu vou descansar um pouco, em nome de Jesus. Esse poder vivificador do Espírito compreende as 3 esferas da existência humana. Então o estudo que a gente está dando aqui, ele vai simplificar a tua vida e a minha vida, e ele vai pegar o Espírito Santo e vai direcionar para mim e para você sobre 3 esferas da tua vida. Uma esfera que ele vai mostrar para mim e você é a vida interior, que a gente vai estar falando. A outra área de atuação do Espírito de Deus, a vida física. E a outra área, a vida eterna. Quando o estudo aqui vai falar da vida interior, o texto vai nos narrar que lá em Efésios 3,16, Paulo afirma que o Espírito, e esse Espírito é com E maiúsculo, tá? É o Espírito Santo, é o Espírito de Deus, afirma que o Espírito fortalece o homem interior com poder. Isso significa que pelo Espírito de Deus, pelo Espírito, Deus atua em nosso coração, consagrando nosso ser, trabalhando em nossas emoções, mente e vontade. Somente sob a iluminação do Espírito de Deus, o cristão assume a atitude de dizer sim a Deus e de escolher sua identidade e seu destino eterno. Então, quando o estudo vai nos dizer aqui, vida interior, quando o estudo vai nos falar que o Espírito Santo de Deus, ele trabalha nessa esfera nossa de vida interior, a gente tem sempre que lembrar, agora que eu entendi porque eu fui lá em Gênesis 1, a gente tem sempre que lembrar que o Espírito Santo de Deus participou da tua formação e da minha formação. Quando Deus disse, façamos o homem conforme a nossa imagem e nossa semelhança. Estou tentando acompanhar aqui, o senhor está... Tá. Não tem nenhuma pergunta não. A irmã Cristiane colocou aqui, ó, pensei que fosse o Espírito que deu a vida, fosse o mesmo Espírito Santo. E Cris, é o Espírito Santo que dá vida. Vamos lá, Cristiane, voltar. Falar do Espírito Santo online é uma prova. Sempre é. Falar do Espírito Santo, povo de Deus, online, é pela misericórdia, tá? Porque realmente não é fácil de compreender. Vamos lá, ó. Vamos lá, Cris, tentar responder a tua pergunta. A Cris botou lá aqui no Facebook, ó. Pensei que fosse o Espírito que deu a vida, fosse o mesmo Espírito Santo. E Cris, o irmão Renato usou uma expressão muito legal aqui. Qual foi, irmão Renato? Agente, é isso? Agente de Deus é o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele é o agente de Deus. Então, quando o texto vai falar, e soprou em nossas narinas o fôlego de vida, a gente tem que entender que Deus, sob a sua palavra, tudo se fez. E quem executou foi o Espírito de Deus. Então, é o Espírito de Deus que dá vida, e é o Espírito de Deus que vivifica. Tem um texto até muito bonito lá em Jó que fala isso, que agora não está tendo de achar. Mas é o Espírito de Deus que te dá vida, tá, irmã Cristiane? É isso mesmo. A tua indagação, na verdade, você acabou se respondendo. É o Espírito Santo que dá vida, tá? Tem um texto aí em Jó, Renato, que fala que o Espírito, ele dá vida e vivifica. Eu acho que é em Jó isso aí. Então vamos lá.
Então, o Espírito de Deus, ele tem o poder, ele tem a capacidade de atuar na tua vida interior, nos teus pensamentos, na tua mente, na tua vontade. E ele interiormente, o Espírito de Deus, é ele que te dá a direção espiritual do relacionamento com Deus. É o Espírito de Deus que faz isso, Espírito Santo. Quando a gente escutar, ó, Espírito de Deus, Espírito Santo é a mesma coisa, tá? Ou simplesmente o Espírito. Mas esse Espírito é com letra, com E maiúsculo. Achou aí, Renato? Vou procurar então. Acho que é em Jó que tem, é o Espírito de Deus que vivifica, Então vamos lá. Então, o Espírito nessas esferas que ele trabalha, que são 3, direcionadas aqui pelo estudo, na tua vida interior, ele atua na tua vontade, na tua mente, nas tuas emoções. E aqui eu já trago um complemento que não está aqui, né? Nós temos um corpo, um espírito e uma alma. E o Espírito de Deus, o Espírito Santo, quando ele atua na tua vontade, na tua mente, nas tuas emoções, o Espírito de Deus, ele está atuando na tua alma. A nossa alma é a sede dos nossos sentimentos, das nossas vontades. Então é importante que a gente se submeta, a nossa alma, as nossas vontades, ao Espírito Santo de Deus. Se você orar, Espírito Santo de Deus, conduz os meus passos. Espírito Santo de Deus, conduz os meus pensamentos. Espírito Santo de Deus, conduz as minhas atitudes. O Espírito Santo de Deus está ouvindo isso tudo. Então se permita que o Espírito Santo de Deus, ele atue na tua vida interior. E tem base bíblica para isso tudo. Esse estudo aqui, ele tem base bíblica. Aqui não dá para discorrer todo o texto bíblico, senão uma aula levaria, um estudo desse levaria umas 5 aulas. Mas olha, na base, na vida interior, está lá em 1 Pedro 1:2, Romano 8:26 e 1 Tessalonicenses 5:23. Achou o texto aí, Jó? 33:4. Jó 33:4. Ó, o irmão Renato achou ali pra gente, ó. Jó 33:4. O Espírito de Deus me fez, e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Então o Espírito Santo, lá em Gênesis, Cristiano, ele te fez, e é o Espírito Santo de Deus que dá vida. Ok? Então vamos submeter a nossa alma, as nossas vontades ao Espírito Santo de Deus. A gente percebe que quando Jesus fala que ele precisa ir para deixar o Consolador, necessariamente não significa que nós vamos acertar tudo, tá? Porque a nossa alma, ela é carente de muitas coisas. Mas a partir do momento que você deixa o Espírito Santo de Deus te conduzir, ele começa a te modelar, ele começa a estruturar, ele começa a tirar a direção. Isso não é de uma hora para outra, isso leva tempo. Tá bom? Então vamos passar aqui para a segunda parte aqui, das 3 bases aqui. A vida física. Vamos ver como é que o Espírito de Deus atua na nossa vida física. O estudo aqui vai dizer, ó, o Espírito Santo também atua poderosamente na esfera exterior, nesse corpinho bonito que a gente cuida muito. Por exemplo, na cura de enfermidade. Na cura de enfermidade, quando a gente vai ver lá os dons do Espírito Santo, que ele deixa na igreja, vai falar do dom de cura. Então o Espírito Santo, ele tem o poder de te curar de todas as enfermidades, através de um dom do Espírito chamado dom de cura. Né? Então, o Espírito Santo também atua poderosamente na esfera exterior. Por exemplo, na cura de uma enfermidade. Está lá em Coríntios isso, dom do Espírito, né? Primeira carta aos Coríntios, lá no capítulo 12.
além de prover bênçãos e proporcionar alegria abundante. O Espírito de Deus, Ele quer que você seja alegre e com abundância. Devemos orar com a confiança de que Ele há de atuar em nossas vidas, animando-nos. Então o Espírito de Deus, Ele não quer eu e você triste. A gente até se entristece porque a gente é de carne e osso, mas não é a vontade do Espírito de Deus. E eu separei um texto aqui, lá em Romanos 8, no versículo 11. Romanos 8, versículo 11. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. Então o Espírito de Deus, olha o que o texto está falando aqui, ó. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus, de vez em quando tem uns debates teológicos aí, né? Eu não quero entrar nessa linha de debate teológico. A gente tem que falar o texto bíblico. E o texto está falando, e se o Espírito, esse Espírito é com E maiúsculo, daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus. Então, ó, o texto está lá em Romanos 8:11. Se alguém perguntar para você quem ressuscitou Jesus, foi o Espírito de Deus. Certo, Renato? Sim. Ou mais ou menos? O texto está bem claro aqui, ó. Porque se a gente morrer em pecado, o Espírito ressuscita para a morte. Morreu sem pecado como Jesus, ressuscita para a vida. Maravilha. Ó, o irmão Renato falou, se a gente morreu em pecado, A gente vai ressuscitar para a morte. a gente vai ressuscitar para a morte. Muito legal, né? Parece meio contraditório, mas é isso mesmo. E se a gente morreu em Cristo, ressuscita para a vida. a gente vai ressuscitar para a vida. E quem vai ressuscitar? O Espírito Santo. É o Espírito Santo que ressuscita. Ó, tá aqui também a Rogéria. Rogéria, Jeová tem obra na tua vida, minha filha. A Rogéria é cunhada do pastor Maurício. Povo bonito lá da Penha. Tô doido que acabe essa quarentena que é pra gente ir lá comer um negócio lá na Penha. Anice Rocha, a avó da minha filha Isabela. A vovó Anice está vendo aqui, Loló. Tá bom? Nice, eu te amo. E Augustinho Oliveira. Um abraço, meu irmão. Deus te abençoe. Obrigado por participar desse estudo nosso, tá? Tem pergunta aí, tá? Tem pergunta? Tem uma pergunta aqui, vamos ver. Cadê a pergunta da minha? O Espírito Santo. Conseguiu ler? Ó, a Mary, minha pastora Mary, esposa do pastor Maurício, está fazendo uma pergunta aqui pra gente. O Espírito Santo é o mesmo quando você fala em línguas? A questão dos dons espirituais, ele é sempre um tanto quanto... Acho que 3, sim. Não, assim, a questão dos dons, ele não é muito fácil de se entender não, né? Mas vamos lá. Lá em Coríntios 12, vamos lá, Melinho, tentar responder a tua pergunta rapidamente. Tem um desdobramento dela, fez outra pergunta aí. Meu Deus. Lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, pelo mesmo Espírito. ó, lá na carta aos Coríntios, no seu capítulo 12, tem um título, acerca da diversidade dos dons espirituais. Aí quando chega aqui embaixo, vamos ler tudo, que é para a gente entender, tá, Merinho? Acerca dos dons espirituais, isso é Paulo escrevendo aos Coríntios, tá? Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que erais gentios, levados aos ídolos mudos, conforme eres guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus é anátema.
E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito de Deus. Aí, essa fala de Paulo aqui vai nos levar aqui lá na vida interior, né? Que é o Espírito de Deus que nos faz a ligação com Deus, espiritualmente. Aí Paulo vai falar aqui, ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E agora vai narrar os dons espirituais, Merinha, e a gente vai chegar no dom de línguas que você falou. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Então os dons espirituais, o Espírito de Deus ele dá para a igreja para o que for útil. Agora vamos lá. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, um dom. A outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, outro dom. A outro, pelo mesmo Espírito, a fé é dom também, tá? A outro, pelo mesmo Espírito, dons de curar. A outro, a operação de maravilha. A outro, a profecia. A outro, dom de discernir os espíritos. E a outro, o dom. E a outro, a variedade de línguas. E a outro, a interpretação de línguas. Então, Mary, nessa tua pergunta, o Espírito Santo é o mesmo que você fala em línguas? O falar em línguas, a variedade de línguas, é um dom do Espírito Santo. E é o Espírito Santo quem te concede esse dom, tá? Porque você está perguntando aqui, o Espírito Santo é o mesmo que você fala em línguas. Na verdade, o falar em línguas é um dom que o Espírito Santo coloca em você. E o pastor Maurílio falou que você desdobrou a pergunta aí. Vamos ver onde é que está aqui. Vê se tu achei dúvida. Porque cada pessoa recebe o Espírito Santo de forma diferente. Meu Deus. Falar do Espírito Santo online é... Vamos lá. Ajuda aí, Senhor. A Merinha está perguntando, por que cada pessoa recebe o Espírito Santo de forma diferente? Foi conforme nós lemos aqui, ó, nessa carta aos Coríntios, lá no capítulo 12. Quando Paulo vai escrever aos Coríntios, orientando sobre os dons do Espírito. A gente observa aqui, ó. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera em tudo. Agora aqui, Merinha, no Carta aos Coríntios 12, lá no versículo 7, aí responde a tua pergunta, ó. Eu creio que responda. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. 14:2 que me ajuda nesse assunto. Vamos lá, o irmão Renato está... ela já saiu de língua, né? Então vamos lá, Merinha. Aqui o Espírito Santo, ele sabe a necessidade da igreja. O Espírito Santo, ele sabe quem precisa de quê. Então é por isso que você vê dons diferentes em pessoas diferentes. Agora é possível que uma pessoa tenha vários dons, né? É possível. Então, o Espírito Santo, conforme fala aqui lá no versículo 7, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. O Espírito Santo, ele vai colocar o dom conforme a necessidade da igreja. E quando eu falo igreja, não é a igreja que, por exemplo, a nossa, o Olicânia 289 não, a igreja do avivamento não. É a igreja de Cristo. Igreja é uma só, tá? É a igreja de Cristo. Nós, os homens, a gente coloca a bandeira, aí fica esse negócio todo, mas a igreja é uma só. Então o Espírito Santo sabe a necessidade da igreja. E ele que derrama os dons conforme a necessidade e para o que for útil. Tá bom, Mary? Espero que eu tenha te ajudado aí. Tem mais alguma pergunta, Duda? Então vamos dar seguimento aqui, ó. Então, nas esferas em que o Espírito Santo de Deus atua,
que é na vida interior, na vida física. A gente já falou a vida interior, a vida física. Agora a gente vai falar para a vida eterna. O Espírito Santo atua em mim e você para que a gente tenha a convicção da vida eterna também. O poder vivificador do Espírito não é temporal ou passageiro, mas tem valor eterno. Sua atuação conduz-nos à promessa de uma futura vida na eternidade, qual é uma recompensa e um dom gratuito de Deus. Então, o Espírito de Deus é quem nos convence da vida eterna. Se não fosse o Espírito de Deus, a gente estava tudo perdido aí, ó. Tudo batendo cabeça. Eu separei aqui a gente vai falar do juízo mais aqui na frente. Eu separei um texto aqui, que está lá em Efésios 2:8, que vai corroborar aqui com esse texto aqui do estudo, né? Que o Espírito de Deus nos convence da vida eterna. Efésios, no seu capítulo 2, versículo 8, vai dizer: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, graça e fé, dom de Deus. A gente é salvo pela graça. E quando o apóstolo Paulo usa essa fé aqui, a gente tem que ter fé que vamos ter uma vida eterna. Você acabou de ler lá em Coríntios, ele mesmo Espírito, a fé. A fé é um dom. A fé é um dom, é. Tem duas perguntas, pai. Qual é a pergunta? Calma aí. Tem duas perguntas aí. Deixa eu só concluir aqui para responder essa pergunta. Então, que a gente vai terminar esse tópico. Então, a vida eterna, o Espírito Santo é que nos convence, que nos mostra. O irmão Renato até fez um comentário ali, que eu tenho ouvido mais ou menos bom, que ele falou da justiça, mas a gente vai estar falando aqui da justiça também, né? Então, ó, o Espírito de Deus, ele atua na tua vida. A gente vai desdobrar o estudo, né? Mas ele atua basicamente, muito simplificado, em 3 áreas da tua vida e da minha vida também: na vida interior, na vida física e na vida eterna. Essa talvez seja assim, a base do Espírito Santo, assim, o papel dele aqui. Desdobra muito mais coisas, né? Mas ele tem muito interesse na tua vida interior, na tua vida física e na tua vida eterna. A Maria Eduarda está falando que tem pergunta. De quem é, Bruno? E Dalina Faria, ela perguntou se pode ser batizado no Espírito Santo e não falar em línguas. Sim, Deus. Vamos lá. A minha querida irmã Idalina Faria, esposa do meu apóstolo, mais que querido apóstolo Zoé, Tote, ela está perguntando: pode ser batizado no Espírito Santo e não falar línguas? Vamos lá. Eu tenho que esclarecer o que é o batismo no Espírito Santo. Na igreja atual, vamos voltar lá em Coríntios, tá? Quem puder, continue com sua Bíblia aberta lá, em Coríntios 12, acho que é 12. Cara, todos os seus já falaram línguas, mas eu acho que sim. Deus quiser, meu irmão. Vamos lá. A gente primeiro, irmã Idalina, a gente precisa entender o que é o batismo com o Espírito Santo. É uma grande confusão na igreja atual entender o que é o batismo com o Espírito Santo. Porque existe, o texto vai dizer batismo com fogo, e a gente precisa diferenciar isso. Paulo, na carta aqui aos Coríntios, deixa eu ver se acha o texto aqui. Nós vamos batizar. Vamos lá. Na carta aos Coríntios, no mesmo capítulo 12, lá no versículo
13, tá, irmã Idalina? O capítulo 12 ele vai narrar os dons espirituais. E esse mesmo capítulo ele desdobra com a unidade dos membros do corpo, que é a igreja de Cristo, e Cristo é o cabeça. Lá no versículo 13, vai dizer assim, irmã Idalina: pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Qual é a prerrogativa para a gente receber o Espírito, irmão Renato? Espírito Santo. Acho que tem gente que confunde, cara, o batismo do Espírito Santo com dom. É, exatamente. Os tradicionais não creem em falar em línguas, mas eles são batizados com o Espírito Santo de Deus. Então, essa é a grande confusão. Vamos lá. A prerrogativa para a gente receber o Espírito Santo. Toma, irmão, deixa eu abençoar. A prerrogativa, irmã Dalina, é a gente declarar a Cristo como nosso remidor, como nosso salvador, como nosso resgatador. Quando a gente declara Cristo como nosso resgatador, a gente passa a fazer parte do corpo de Cristo. A gente recebe o Espírito Santo. Né? Como o texto está falando aqui, pois todos nós fomos batizados em um Espírito. Quando você recebe a Jesus Cristo, quando você declara Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus ele passa a te comandar. E nessa época de hoje, irmã Idalina, o que muito se confunde é o batismo com o Espírito Santo. Porque o texto vai dizer, onde é que fala batismo com fogo? O que muito se confunde, irmã Idalina, é com o batismo com fogo. Acho que é um texto em João que fala. O batismo com fogo. O batismo com fogo acontece alguma coisa diferente com você. Então é possível a gente ter o Espírito e de forma meio que equivocada fala-se batismo com o Espírito Santo e não falar em línguas, né? Que é essa pergunta: é possível ser batizado no Espírito Santo e não falar em línguas? É possível. Aqui é sala de aula, nós estamos ao vivo, mas eu vou falar. A Assembleia de Deus tem o credo assembleiano. E a Assembleia de Deus entende que você só é batizado com o Espírito se falar em línguas. Eu tenho um credo assembleiano em casa. Já li e reli e não vejo objetividade nisso aí. O texto bíblico, a palavra de Deus, em lugar nenhum diz assim, ó: para ser batizado tem que falar em línguas. Até porque línguas é um dom. Não é isso, Renato? Línguas é um dom. Então, você pode ser batizado no Espírito Santo, você pode ter o Espírito Santo e não falar em línguas. Tá? Isso é possível. Agora, quando você é batizado no fogo, vai ser evidenciado falar em línguas. Quando você é batizado no fogo do Espírito Santo, alguma coisa diferente acontece com você. Então, comumente, quando existe o batismo com o fogo do Espírito, aí você fala em línguas. Entendeu, irmã Dalila? Então, a gente precisa assim ter muito claro isso. O que é ser batizado com o Espírito Santo? Paulo deixou muito claro aqui, ó. Primeira carta aos Coríntios, no seu capítulo 12, lá no versículo 13. Pois todos nós, né? Todos nós, não está fazendo acepção de pessoa. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito. E a senhora pode observar que esse Espírito aqui está com E maiúsculo. Então fomos batizados com o Espírito de Deus, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, quer temos bebido de um Espírito. Então, Jesus Cristo, quando você declara, você faz parte do corpo de Cristo e você recebe o Espírito Santo. Tem um texto que acho que é lá em Romanos que vai falar que nem todos são apóstolos,
que nem todos vão receber o dom de língua, que nem todos vão receber o dom de profecia. Então, o dom de línguas, nem todo mundo vai ter, mas não significa que não seja batizado com o Espírito de Deus. Tá bom, meu irmão? Espero que eu tenha te ajudado. Ficou mais ou menos claro, Renato? Tem mais perguntas? Espero que eu tenha ajudado a senhora, tá, meu irmão? Eu sabia que ia ter pergunta de dom do Espírito. Faz a pergunta. Tá quem é? Ó. Quem fez a pergunta? Cristiane, como reconhecer o Espírito Santo em alguém? Como consegue ver? Oi? A irmã Cristiane. Oi, Cris, Deus abençoe. A irmã Cristiane está perguntando como reconhecer o Espírito Santo em alguém. Como consegue ver? A gente estudando aqui. Gálatas 5:22. A gente estudando aqui na base desse estudo, quando vai falar de vida interior, eu vou responder a como consegue ver, né? Quando vai falar de vida interior, o Espírito Santo ele atua na tua vida interior. Ele atua na tua alma, na tua vontade, na tua mente, nas tuas emoções. Então, se você tem o Espírito de Deus, o Espírito de Deus testifica com o próprio Espírito. Então o Espírito de Deus é que faz a ligação com Deus. Então, se você tem o Espírito de Deus na tua vida, ele te mostra. Quando você pergunta aqui como reconhecer o Espírito Santo em alguém, o irmão Renato deu um caminho aqui que é muito legal. Ver os frutos dessa pessoa. Pelo fruto conhecereis a árvore. Aqui, o texto está falando, em Coríntios mesmo, ó. Coríntios 12:13, Cris, para você saber se a pessoa é guiada pelo Espírito de Deus ou não. Ó. Portanto, vos quero compreender que ninguém fala pelo Espírito de Deus e diz, Jesus é anátema. Se você vê uma pessoa falando que Jesus é maldito, que Jesus não é o Filho de Deus, que Jesus não presta, essa pessoa não tem o Espírito de Deus. Agora, quando a pessoa fala, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, se não for pelo Espírito. Então, se a pessoa declara que Jesus Cristo é o Senhor, ela tem o Espírito de Deus na vida dela. Tem muitos, mas muitos exemplos para te mostrar como reconhecer o Espírito de Deus na vida de uma pessoa, tá bom? Tu mencionou um texto aí, qual foi, Renato? Lá em Timóteo? Gálatas 5:22. O que é que está falando? Mas o fruto do Espírito é. Ah, mas aí vai para os frutos. Aí diz, meu Deus, aí confunde mais. Ó, o Renato deu uma direção muito boa aqui. Gálatas 5:22. Você quer saber se a pessoa tem o Espírito de Deus? Veja se ela tem os frutos do Espírito. Eu falo muito isso. Os frutos do Espírito, eles vão te dar uma direção que você tem o Espírito de Deus na tua vida, tá bom? Espero que eu tenha te ajudado, tá, Cris? Tem mais pergunta, pai? Mais pergunta, meu Deus. A Idalina Faria perguntou o que é o batismo com fogo. Apóstolo Joel é bonito. Ela perguntou. O que é o batismo com fogo? Eu queria achar esse... Pastor Maurílio, o senhor me deixou na prova aqui. É um revestimento do poder. Assim que eu preciso eu preciso achar o texto que fala que vai batizar com fogo. João, pô. Então, vê aí. João de hoje. Eu quero mostrar o texto bíblico. Discorrer. Vou procurar aqui, tá, minha irmã Idalina? Só um instante. Assessor Renato. João 2. Eu preguei isso outro dia. Mateus 3:11. O que é que fala? Irmã Dalina, eu vou achar aqui o texto que fala do batismo com fogo, tá? E eu vou tentar esclarecer aí um pouquinho mais. Vamos lá. O mais fácil, o batismo nas águas, né?
Na aula aqui a gente fala isso aqui. Existe o batismo nas águas. Mateus 3 diz assim, 11. E em verdade vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de lavar suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Isso aí, show de bola. Mateus 3, 11. Irmã Dalina, Mateus 3:11. Mateus 3:11. A pastora Érica achou ali o texto. Que eu tava Lucas procurando. 3,16 também. Eu acho que foi Lucas que eu peguei. Lucas 3,16, né? É. Não foi Mateus. Mateus o quê? Mateus 3:11. Irmã Dalina, vamos lá. Mateus capítulo 3 vai falar de João Batista, que tem como subtítulo João Batista, né? Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto. Então João Batista, ele batizava, o batismo dele era para arrependimento dos pecados, né? Imergia a pessoa e submergia. Entrava um pecador e saía um salvo. Esse batismo nas águas, ele faz uma alusão à morte e ressurreição de Cristo. Quando nós batizamos nas águas, nós declaramos, fazemos uma declaração pública que Jesus é o nosso resgatador. Aí o texto aqui em Mateus 3, essa história aqui é muito conhecida, né? Aí Jesus chegou até João Batista para ser batizado. E João Batista falou para ele assim, não, você é que tem que me batizar. Aí Jesus falou para o João Batista, me interessa cumprir essa lei, esse ordenamento, essa ordenança. E João Batista batizou Jesus. Só que antes de batizar, os discípulos perguntavam para João Batista se ele era o Cristo, se ele era o Messias. Aí João Batista vai falar assim para os discípulos e para a plateia que estava lá. Mateus 3, versículo 11. Em verdade, eu vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Eu não sou digno de lavar as suas sandálias. Aí João Batista está falando aqui, ó. Ele, Jesus Cristo, vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Tem mais perguntas? Não, dá para descarregando? Então, quando o texto vai falar que Jesus vai nos batizar com o Espírito Santo, aí entra naquela texto lá de Coríntios, que quando você... É uma grande confusão isso na igreja hoje. Faz ideia, Renato. Batismo com o Espírito Santo, batismo com fogo. O povo confunde tudo. É uma grande confusão hoje, entender batismo com o Espírito Santo. E a aula online é mais difícil ainda para quem está entendendo. Então, olha, Jesus, ele vai batizar, tem dois tipos de batismo aqui, ó, que o apóstolo, o evangelista Mateus está escrevendo aqui, segundo João. Então, ó, Jesus, calma aí, mano. Então Jesus, ele vai te batizar com o Espírito Santo e com fogo, certo? Vamos entender o que é batismo com o Espírito Santo. Foi o texto que a gente leu aqui, lá em Coríntios 12. Lá em Coríntios 12, que eu li agora. Coríntios 12, lá no versículo 13. Batismo com o Espírito, tá, minha irmã? Pois todos nós, não está fazendo acepção de pessoa, fomos batizados com o Espírito. Então, esse batismo com o Espírito Santo, que João Batista fala aqui antes de batizar Jesus, Paulo está esclarecendo para a igreja, lá de Coríntios e para a gente aqui também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo. Agora é interessante, ó, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, todos temos bebido de um Espírito. Então,
A partir do momento que você declara Jesus, que você reconhece a Jesus, que Ele é teu resgatador, que é teu remidor, você é batizado com esse Espírito Santo. Você passa a ter o Espírito Santo de Deus na tua vida. E eu, cristiano, eu não gosto de usar essa expressão batizado. Porque quando você aceita Jesus, é possível que o Espírito Santo já te dê alguns dons. Mas a grande maioria de nós não recebemos dons. Aí eu vou para esse batismo com fogo, que é a tua pergunta, minha irmã. Então assim, a gente já entendeu que Jesus, aceitamos, o Espírito Santo batizou a gente. Agora o batismo com fogo, alguma coisa diferente acontece contigo. Quando você é batizado com fogo do Espírito Santo, normalmente vem os movimentos, normalmente vem os dons de línguas. Você é chacoalhado. Quando você é batizado com fogo, você é chacoalhado. É possível você falar em línguas, você ter dom, mas você não ser batizado com fogo. É diferente. Então, o batismo com fogo do Espírito, alguma coisa diferente acontece contigo. Você muda. Você passa a ser uma pessoa diferente, porque o Espírito Santo de Deus entendeu que ele entendeu que deveria te batizar com fogo, para alguma proposta, conforme diz o texto ali, para o que for útil na igreja. Então o batismo com fogo, ele é diferente, conforme o próprio texto está falando aqui em João 3, lá no versículo 11, ele é diferente do batismo com o Espírito. São dois batismos. Você recebe o Espírito, aí eu tenho que voltar no credo assembleiano, que talvez confunda muito a cabeça de muita gente. Eu tenho o credo assembleiano, já li 2 vezes, porque outrora no passado me falaram, meu irmão, você só vai se falar em línguas, né? E não tem base bíblica para isso. Não tem base bíblica para isso. Tem, Renato? Não tem base bíblica para isso. Então, o credo assembleiano, eu tenho um em casa, ele diz que você só é batizado com o Espírito de Deus se falar em línguas. Mas o texto aqui está falando que existem 2 batismos. E o texto lá em Coríntios está falando, Coríntios 12, lá no versículo 14, que todos nós recebemos um Espírito. Com fogo no investimento de poder. É porque eu não gosto de usar essa expressão. Vamos lá. O irmão Renato está falando aqui, ó. É que eu não gosto de usar essa expressão, Renato. Sabe por quê? No nosso meio chamado pentecostal, ó, o irmão Renato usou a expressão que eu não queria usar, mas vamos lá. Fala aí, Renato, fala alto. Fala alto aí. Fala, cara, você não, mas você também, você está participando. Ó, o irmão Renato falou aqui que o batismo com fogo é um revestimento de poder. Eu, cristiano, particularmente, eu não gosto de usar essa expressão. Sabe por quê? No nosso meio pentecostal, tem muita gente que tem o dom de línguas, que tem um movimento, que de repente não tem nem o batismo com fogo, se acha melhor do que aquele que não tem o batismo com fogo. Porque quando fala esse revestimento de poder, aí o crente, pastor Maurílio, que acha que é alguma coisa, que a gente é pó, e o pó a gente vai voltar, aí o crente se acha, porque eu falo barabacheia, não sei o que, eu sou melhor que o irmão que está lá, e na realidade a oração do irmão que está lá que está sustentando esse... Meu Deus. Né? Então eu não gosto muito de usar essa expressão, revestimento de poder, né? Também dá discernimento. Sim, eu prefiro usar que no batismo com fogo, irmã Dalina, alguma coisa diferente acontece contigo. É como se o Espírito Santo te pegasse assim, ó, desse uma chacoalhada em você para algum propósito dele, tá bom? Diferenciado. Espero que eu tenha ajudado, tá, minha irmã? Esse é um assunto muito difícil, que a gente tem que estar em sala de aula, conversando, interrogando, e vai e volta, tá? Espero que eu tenha ajudado, tá bom? Tem outra pergunta? Tia Mary perguntou, quando a pessoa sai da igreja, o que acontece com o seu Espírito Santo?
Irmã Dalina, se eu conseguir esclarecer um pouquinho, deixa aqui a resposta, tá bom? Essa não é. A minha pastora Merinha está perguntando, Merinha, eu te amo. Quando a pessoa sai da igreja, o que acontece com seu Espírito Santo? O Espírito Santo não é dela não, tá, Merinha? O Espírito Santo é um só. Ó, Deus dá o dom e Deus não tira o dom. Se a pessoa saiu da igreja, né? Deixou de participar da congregação, deixou é o quê? João 11:24. Fala aí pra mim. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares secos, buscando repouso. Não, mas ele está falando espírito imundo. Não, ela está falando o Espírito de Deus. Aí é Espírito Então, imundo. quando a pessoa sai da igreja, não falou a pergunta ali? Não. Quando a pessoa sai da igreja, o que acontece com o Espírito Santo? Sai mesmo. Mas aqui, esse Espírito Santo aqui que ela está falando, são os dons. Sai da igreja. É. Se ele deixar, Não, calma aí. a gente Não, deixa. Deixa calma se aí. tiver no pecado. Calma aí. Não é Sai da só igreja. saiu da igreja que sai não. Não, olha Olha só. a gente entende, sai da igreja. Que Não. Porque eu sai da quero igreja, sai da a igreja. igreja somos nós. Você Calma aí. sai do templo, mas a igreja somos nós. Eu posso sim, sair sim. daqui da igreja. O que é que diz o texto aí? Fala aí pra mim o que é que diz o texto. Não, aquele que o Espírito Santo, o Espírito vai, o Espírito sai da pessoa, o Espírito vai, anda por lugares imundos, vai, vem, volta para a Vê o pessoa. texto, diz o texto aí pra gente Isso é ver. o pecado. João 11:24. João? Eu entendi que ela quis dizer sair da igreja. Calma aí, mano, que a gente está ao vivo aqui. Vamos lá, qual o texto? A gente tem que ser objetivo. Qual o texto? João? Lucas 11:24. Lucas. 11:24, 25, 26. Vamos lá, Melinha. Tu suscitou um debate aqui. Eu não gosto de debate não, tá? Sair da igreja. Não, é. Lucas 11:24. Aqui é Espírito imundo, não é Espírito de Deus. Continua, cara. O Espírito imundo sai do homem. Cadê onde fala aqui do Espírito? Então, cara. Essa passagem é espírito em trevas. Não, vamos lá. Melinha, quando a pessoa sai da igreja, o que acontece com o seu espírito? A pergunta assim, ela está meia, né? O espírito não é da pessoa, né? A pessoa tem o Espírito de Deus. Porque Deus, Ele é soberano. Deus, Ele sabe o teu amanhã. Deus tem um atributo que é específico dele, que é a presciência. Então você imagina bem, quantas pessoas que já saíram da igreja e depois se arrependeram e voltaram para a igreja. Deus é um Deus imutável. Deus, a partir do momento que você declarou a Jesus Cristo, o Espírito dele passa a habitar em você. O Espírito de Deus habita em você. Eu saí da igreja, mas com certeza em algum momento você vai ser incomodado pelo Espírito Santo de Deus. Porque se você é eleito, se você é escolhido, o Espírito Santo de Deus vai te incomodar em algum momento. Então o Espírito de Deus, ele é zeloso. O Espírito de Deus é como a passagem do filho pródigo. O filho pródigo saiu, gastou, gostou, e quando voltou o pai recebeu. Os dons do Espírito Santo, eu não sei se é essa a tua pergunta, eles permanecem. De repente ele saiu. Eu conheço a Merinha. Deus não tira o dom. Tá? Então, saiu da igreja, o dom permanece. É claro que você deixa de participar do corpo, você deixa de ter a comunhão, você esfria espiritualmente. Mas tudo aquilo que Deus colocou em ti, ele permanece. Não sei se essa é a tua pergunta, tá, Merinha? Tem mais alguma pergunta aí? O Cristiano falou, se no culto em adoração a pessoa sente suas pernas tremerem e quase cair, que batismo é esse? Espírito ou fogo? Aí vai isso. Anemia.
Irmã Dalina, deixa, antes de ir na Cristiane, a irmã Dalina comentou aqui, ó. Irmã Dalina, Deus abençoe. Eu quero ser batizada com fogo. Meu Deus. Ela não queria. Tem uma tote aí do lado dela. Pastor Zóio, dá um tote aí na irmã Dalina, Pastor Zóio. Dá um tote nela. Irmã Dalina, deixa eu falar o seguinte para a senhora. Eu vou dar o meu testemunho muito rapidamente, né? Eu, Cristiano, sempre tive o lado racional muito aflorado. Eu, Cristiano, sou muito lógico. Eu, Cristiano, eu concateno as coisas. E eu sempre tive uma dificuldade tremenda, irmã Dalina. Eu não sei se esse é o problema da senhora. Não é do esposo da senhora, né? Pastor Zoélio esteve aqui, mas ensinou muita coisa pra gente, meu Deus. Eu, Cristiano, sempre fui muito lógico, muito racional. Eu, irmã Dalina, eu vi o pessoal marchando no poder, falando em línguas, bradando. Eu, no início, eu falava, isso é coisa de doido. Eu, Cristiano, nunca achava que o Espírito Santo fosse fazer algumas coisas comigo. E durante muito tempo, porque assim, no meio pentecostal nosso, o que a gente mais busca é o dom de línguas, né? Que você fale línguas dá a impressão que você é melhor que o outro, não é isso? É mais ou menos isso que acontece, né? Não estou contando nenhuma novidade. É mais ou menos isso. Se falou em língua, falou um barabaxé, o irmão é espiritual e o outro não é. E eu durante muito tempo, irmão, eu busquei o dom de línguas, equivocadamente, né? Eu não sabia, né? E, vai para o monte e fala glória, glória. Eu ia para o monte e ficava glória, glória, glória. Parecia até um peru doido lá, um galo cantando lá. E não aconteceu. Eu, como sou muito racional, eu falei, o Espírito Santo nunca vai fazer isso comigo. Nunca vai fazer, porque eu sou racional. Eu mesmo bloqueio o Espírito Santo. Mas tem algo que eu e a senhora podemos fazer, que foi o que o irmão Renato falou ali. Eu achava, já que eu não tenho dom, eu vou para os frutos. Aí comecei a buscar os frutos do Espírito, Renato. Porque os frutos do Espírito, ele está acessível a gente. A tua atitude busca os frutos do Espírito. O teu autocontrole. Eu comecei a buscar os frutos. E não me preocupei mais com a questão do falar em língua, do dom. Não me preocupei mais nada com isso. É claro que assim, primeiro tem que crer, tá? Tem que crer. Tem que crer. Eu sempre cria, mas eu ficava meio travado. E eu sempre falava, falei com o Espírito Santo, tu és zeloso, a tua palavra diz que tu dá o dom para o que for útil, então eu vou deixar contigo, Espírito Santo, não é comigo, né? No tempo dele, não é no meu. Um belo do dia, né, pastor Maurício? Meu Deus, tem gravado isso. Um belo do dia a gente estava no culto, e no meio do culto, uma voz falou comigo, depois do culto você vai ver. Aí eu pensei que fosse o louvor do Samuel Mariano, depois do culto você vai ver, depois do culto ele vai com você. E o culto não tinha nada a ver com esse louvor, tá bem. Quando foi no final do culto, o apóstolo Lorival chamou, a gente já tinha acabado, todo mundo tinha ido, aí falou, vem cá, vamos orar. Aí fomos orar, eu, o apóstolo Lorival, pastor Maurílio, né, pastor? O Nicolas, a minha esposa Érica estava, você estava, Dudu? E aí o pastor Lorival começou a orar. O pastor Lorival começou a orar, a gente começou a orar. Aí de repente o pastor Lorival falou assim, pega ele, Espírito Santo. Quando o pastor Lorival falou isso, uma vozinha bem, muito longe mesmo, falou no meu ouvido, e parecia que a voz falava aqui e era para sair aqui. A voz foi aqui, então eu fui batizado com o fogo do Espírito. Então, e eu falo para a senhora, algumas coisas mudam, né? A gente não fica superman não, a gente não fica super-homem não, a gente não é melhor que os outros não, mas alguma coisa no teu interior, na tua ligação, muda. Então, se a senhora deseja um batismo com fogo, peça ao Espírito Santo. Ele há de lhe conceder. Oração, jejum, isso, o irmão Renato aqui também está dando mais uma dica, jejum, oração, ler a palavra, boas obras,
fazer a obra do Senhor, né? Isso tudo ajuda, porque o Espírito Santo, ele conhece o teu coração, tá bom, meu irmão? Então, glorifico a Deus que a senhora quer ser batizada com fogo do Espírito, tá bom? E eu profetizo na sua vida, daqui a pouco a senhora dando um testemunho. Aí eu assisti um EBD pela internet, lá do irmão Cristiano, e fui batizada com fogo do Espírito, tá bom? Deus abençoe. Tem mais algum? Cristiano, Ah, pergunta da Cristiane. na perna. A irmã Cristiane fez um comentário aqui, ó. Se no culto, em adoração, a pessoa sentir as pernas tremerem e quase cair, e quase cair, batismo é esse? Espírito ou fogo? Irmã Cristiane, assim, a tua pergunta, né? Nós chamamos, tá, Cris? A tua pergunta, ela deixa assim, meio que, né, no ar algumas coisas, né? Você pode sentir um toque do Espírito, né? Isso aí que você está falando, Cris, volta e meia no culto, a gente, né, sente uma presença. Eu já senti várias vezes a presença. Agora, o batismo com fogo, ele fica muito transparente. O batismo com fogo, ele fica muito visível. O batismo com fogo, ele muda realmente alguma coisa. É mais modificado. Ele muda alguma coisa. E como o irmão Renato ali falou, é revestimento para a tua vida. Então ele te muda. Ele não é assim... Você pode ver que as pessoas que são batizadas no fogo são até meio doidas. Parece até que são meio doidas, tá bom? Espero que eu tenha te ajudado, tá, Cris? Acabou, Duda? Vamos lá, vamos ver se tem mais alguma pergunta para continuar aqui o estudo. Irmã Dalina, a senhora respondeu sim. Que sim é esse? Responde aí para mim. Ela pergunta como é que ela faz pra falar em língua, mas já respondeu já. Quem? Essa aí da Lina mesmo. Como é que ela faz para falar em línguas? É. Aí a pergunta? Tá. É que eu não falo em línguas, o que eu tenho que fazer pra falar? Quero muito. Vamos lá. Mas foi antes ou depois daquela pergunta? Foi depois? Jejum, vigilância, palavra, tudo isso demonstra interesse. Vamos lá. A irmã Dalina. Qual a pergunta aí, Duda? O que ela faz pra falar em línguas? A senhora está perguntando o que é que a senhora faz para falar em línguas, né? Assim, eu narrei meu testemunho aqui anteriormente e talvez, né, já tenha respondido mais ou menos assim. Agora, o que é que acontece? Quando a gente vai ver, quando a gente vai ver a carta aos Coríntios, lá no seu capítulo 12, eu vou dar uma direção para a senhora, eu espero que me ajude, tá, minha irmã? Primeira carta aos Coríntios, quando vai narrar a questão dos dons espirituais, a gente observa o seguinte, né? Porque pelo Espírito é dado a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilha, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir espírito, e a outro variedade de língua. A gente observa o zelo do apóstolo Paulo, com certeza direcionado pelo Espírito de Deus, a sequência dos dons espirituais. Fica meio que subentendido, de acordo com a narrativa dele, do texto aqui, a questão da prioridade com relação aos dons espirituais. O texto vai dizer, não sei se é aqui, que a gente deve buscar... O Renato corta o raciocínio. O texto vai falar aqui que a gente deve buscar com zelo os melhores dons, né? Se a gente tem que buscar com zelo os melhores dons, existe uma hierarquia de dons, correto? Acabei de falar. É que você fala junto aí, eu não escuto, entendeu?
Tu tem que esperar. Falar de Jesus é mais importante do que falar em Tu tem que esperar a vírgula, o texto te respira para tu entrar. O que tu falou, eu não entendi. Fala aí o texto. Falar de Jesus, que é profetizar, sim. é mais importante do que falar em línguas. Então tá. Jóia. Porque quem fala em línguas fala Deus e a gente não entende. Show de bola. Então, irmã Dalina, olha só. Paulo narra aqui nessa carta aos Coríntios, ele elenca os dons que o Espírito Santo coloca na igreja. O interessante, qual é o primeiro dom que ele fala aqui? Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria. Quando Paulo vai narrar, quando Paulo vai escrever que a gente deve buscar com zelo os melhores dons, eu ouso a dizer, a interpretação deste mortal aqui, que a senhora, antes de buscar o dom de línguas, busca o dom de falar disso aqui, falar de Jesus, né, Renato? O dom da sabedoria. Entendeu? Porque quando Paulo narra o dom de língua, a gente observa que o dom de língua está lá embaixo, o último. É o penúltimo. Depois vem uma interpretação. Então, digamos assim, o dom de línguas, muito embora Jesus tenha falado, né? Vamos entender o seguinte. O dom de línguas, ele é uma promessa. Jesus fala, darei novas línguas, né? Ele é uma promessa. Agora, o próprio apóstolo Paulo, ele narra, acho que é lá em Romanos, que nem todos falarão em línguas. Ele narra, nem todos serão apóstolos, nem todos terão dons de curar, nem todos terão dons de maravilha, nem todos falarão em língua. Então, se a senhora deseja falar em língua, descanse o seu coração. Se a senhora deseja falar em língua, busque os frutos do Espírito, me ajudou muito. Se a senhora deseja falar em língua, a senhora tem que crer. A senhora tem que estar receptiva para receber esse dom do Espírito. Agora, vai nessa sequência aqui, que está elencado nos dons do Espírito, conforme Paulo escreveu aos Coríntios. Eu acho que a senhora vai ter isso. Deu certo comigo. Eu descansei. Eu falei, quando o Espírito Santo de Deus quiser, ele vai me batizar com língua, vai me dar o dom de língua. Jesus falou em línguas? Não. Jesus é a própria língua. O Pai, o Filho e o Espírito, um só. A Maria Eduarda está perguntando aqui, se Jesus falou em línguas. Não tem no texto bíblico, em momento algum, relatando, escrito, que Jesus falou em línguas. Aí eu respondi para ela muito rapidamente aqui, Jesus é a própria língua. Pai, Filho e Espírito Santo, um só. Tá? E o irmão Renato fez um comentário interessante aqui, eu observo, né? O interessante do falar em língua é que tenha o intérprete. Paulo escreve numa das cartas dele, que se eu tiver... É aqui mesmo, Paulo fala, dou graças a Deus que falo 5.000 línguas, ou 4.000 línguas diferentes. Aqui, Coríntios 14, lá no 18. Olha o que é que Paulo fala. Dou graças a Deus, dou graças ao meu Deus, porque falo mais línguas do que vós todos. Todavia, antes quero falar na igreja 5 palavras na minha própria língua, para que possa instruir os outros, do que 10.000 palavras em língua estranha. Então, o Paulo está nos orientando aqui. Se o dom de línguas for com um propósito, o Espírito Santo ele dá. Se o dom de línguas for só para a gente mostrar que a gente é mais espiritual, a gente vai ter dificuldade. É melhor que a gente fale em algumas palavras que a igreja entenda, porque o Renato falou aqui, quando a gente fala em língua e não tem intérprete, interpretação de línguas é outro dom também, quando não tem intérprete, a gente edifica só a gente mesmo. Não é isso, Renato? Então, o dom de línguas se não tiver intérprete, quando você fala em línguas, ele está edificando você mesmo, tá bom, meu irmão? Mas eu vou te dar um caminho, busca os frutos, que o Espírito vai dar o dom para a senhora, tá bom? Recentemente faz uma inversão de valores. Tem mais perguntas aí, Duda? Não.
porque... Irmã Dalina, Deus abençoe, tá? Seguir o amor, procurar com Deus, não espirituais, mas principalmente o de profetizar. Profetizar que é proclamar o Evangelho. Tem gente que vai falar em língua, mas não quer falar de Jesus. Aí vai falar em língua de fora. Enfim. Então vamos dar sequência aí. Espero que eu tenha ajudado vocês nessas perguntas aí, tá, meu irmão? Vamos dar sequência nesse estudo aqui. A gente vai entrar agora nesse estudo que a gente está dando aqui, falando do Espírito Santo, sobre a autoridade suprema do Espírito Santo, que tem como base o texto que está lá em João, lá no capítulo 16, versículos 7 ao 15. A gente vai falar agora um pouco do Espírito Santo, autoridade para convencer. Na autoridade que o Espírito Santo dá a mim e a você, que temos o Espírito Santo, um dos tópicos que o estudo narra aqui fala na persuasão pela pregação. Para que ocorra a persuasão do pecador, o Espírito conduz a igreja a ensinar o Evangelho de Cristo sem contradições ou incoerência, enfrentando toda e qualquer crítica ou barreira. Então, olha só, o Espírito Santo, quando ele te conduz na pregação da palavra, ele te orienta a pregar a palavra de Deus sem incoerência ou contradições, porque a palavra de Deus, ela é uma só. A palavra de Deus, em lugar nenhum, ela diz sim para um assunto e no outro diz não para o mesmo assunto. A palavra de Deus não tem contradição. O que tem na palavra de Deus é o pouco entendimento que eu e você temos para compreender a grandeza que tem aqui nesses 66 livros. Então não existe contradição na palavra de Deus, tá? Não existe. E a gente precisa pregar a essência da palavra, conforme o texto está narrando aqui. Eu separei um texto aqui, está lá na segunda carta a Timóteo, lá no seu capítulo 1, no versículo 7, que vai dizer: deixa eu reler aqui, porque é para ter o entendimento. Para que ocorra a persuasão do pecador, o Espírito conduz a igreja a ensinar o Evangelho. Essa igreja aqui é impelida pelo Espírito, pastor Maurício. Glória a Deus. Em nome de Jesus. A igreja a ensinar o Evangelho de Cristo sem contradições ou incoerências, enfrentando toda barreira e crítica. Então você ensinar a palavra de Deus sem incoerência e sem contradição, você vai encontrar crítica e barreira, conforme o texto está falando aqui. E o próprio texto aqui indicou, segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Eu profetizo na tua vida, na vida de todos que estão aqui, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Eu profetizo isso na vida de todos, que Deus não te deu um espírito de temor, mas de fortaleza. Deus não te deu um espírito de temor, pastor Hélio, mas de fortaleza. Duda, Isabela, pastor Maurício, um espírito de fortaleza, conforme Paulo escreveu aqui a Timóteo. Então, meu irmão, você falar a palavra de Deus sem contradição, sem incoerência, você acha crítica e acha barreira. Mas em Jesus Cristo nós somos mais que vencedores. Né, irmão? Sim. Está pensando em quê? Muitas coisas. Você está vendo. Meu irmão Renato está viajando aqui, ó. Eu dei um pouquinho de pensamento, hein? Cuidado. Vamos lá. E a gente tem que ensinar a palavra de Deus, está falando aqui com toda a autoridade, né? Tem algum texto que fala que Jesus se maravilhavam porque ele ensinava com autoridade. Não lembro o texto agora não. A obra poderosa do Espírito está sempre ligada à apresentação da palavra de Deus, que é a sua arma de luta na tarefa de convencer o homem da verdade que está proposta no Evangelho. Então, olha só, a obra poderosa do Espírito Santo está ligada à apresentação da palavra de Deus. A obra poderosa do Espírito Santo está diretamente ligada a isso aqui.
Por isso que quando a gente vai narrar os dons do Espírito Santo lá, Paulo colocou, ó, essa sabedoria. Vamos adquirir essa sabedoria. E o restante o Senhor vai fazer. Tá bom? Convencimento é uma das funções do Espírito Santo. E o Espírito Santo ele vai convencer em 3 aspectos: consciência do pecado, padrão de justiça de Deus e juízo vindouro, que Renata acho que tocou nesse assunto aqui logo no início. Na consciência do pecado, o que é que o Espírito Santo vai fazer? O Espírito Santo convence o homem da sua pecaminosidade. Isso significa que o conscientizará do seu estado natural pecaminoso e também dos seus comportamentos pecaminosos. O foco do testemunho persuasivo do Espírito está no fato de Cristo ter pagado um alto preço por todo pecado. Portanto, aceitar Jesus é a única opção para ser liberto dessa escravidão. Convence que o pecado também tem a ver. O Espírito Santo vai te convencer que o pecado entristece a Deus. Tem a ver também com isso. Sim. O que te afasta de Deus é o pecado. O irmão Renato falou que o Espírito... Repete, Renato. Quando convence do pecado, convence a gente, nosso espírito, que o pecado desagrada a Deus. O irmão Renato está falando o seguinte, que quando o Espírito de Deus, que ele é zeloso, ele tem um consolador, ele nos convence do pecado, é porque o pecado desagrada a Deus. Não é isso? Esse entristece a Deus. Entristece a Deus. Por isso que assim, uma das funções do convencimento do Espírito Santo é te apontar, te mostrar o caminho, o pecado, se é ou se não é. Tá bom? Um outro ponto do Espírito Santo, vamos correr aqui, pastor Maurício. Padrão de justiça de Deus. Aí eu vou ler isso aqui, ó. O poder de convencimento que emana do Espírito Santo anuncia que Cristo tornou-se o padrão de justiça, pelo qual todos os homens são aferidos. Por isso, todos precisam ser justificados. Nesse sentido, a palavra justiça carrega um duplo sentido: justiça legal e justiça moral, referindo-se tanto a atitudes legais de Deus, legais que Deus toma ao declarar que os cristãos estão justificados como justiça perfeita, que é a justiça de Deus. Então existe um padrão de justiça moral e legal. E a justiça perfeita é a justiça de Deus. Eu aqui numa outra aula, a gente estava conversando sobre, foi na aula dos evangelhos, se a palavra de Deus, ela se submete à cultura. Eu fiz essa pergunta para a turma. Se a palavra de Deus, ela se submete a determinada lei de determinado país. Se submete, Renato? A palavra de Deus, ela não se submete a cultura nenhuma. E a palavra de Deus, ela é a justiça perfeita. Se tiver algum lugar que existe uma lei contrária à palavra de Deus, prevalece a palavra de Deus. Esse é um assunto muito polêmico, e pela internet fica muito difícil. Mas a gente tem que entender que a justiça perfeita está aqui, ó. Essa justiça não tem a ver com o pecado. Tem o quê? Porque ele fala assim, ó, porque vou para o meu Pai e não me vereis mais. Então é justo alguém que se não se relaciona com o seu Pai, mora com ele por eternidade? Mas não é justo ninguém ir para o céu também. A gente dobrou o assunto que não está muito... Não, a justiça de Deus tem a ver com aqueles que são convencidos do pecado, são justificados. Não, mas aí a justificação é assim, aqui a gente está num padrão de justiça.
Porque assim, ó, o Espírito, ele nos conscientiza do pecado. E o Espírito, ele nos dá um padrão de justiça. A justiça perfeita é essa aqui, a palavra de Deus. A justificação é outro desdobramento. Então a justiça de Deus, que é a palavra de Deus, ela está acima de toda e qualquer justiça que você possa imaginar que existe. Ah, irmão Cristiano, mas lá no país islâmico, eles não gostam de cristão. A lei, a cultura é contrária à palavra de Deus. Como é que eu vou pregar lá? Se você tiver coragem para ir pregar lá e morrer por Jesus, você vá. Prega conforme está falando aqui, ó, sem contradição ou incoerência. A crítica e a barreira a gente sempre vai encontrar em qualquer lugar. Tá bom? Juízo vindouro é o outro tópico. No poder do Espírito, a mensagem cristã denuncia que Satanás, dominador deste mundo, reina no coração daqueles que não foram regenerados e lhes cega o entendimento. Da mesma forma, o Espírito Santo convence as pessoas do juízo vindouro, quando todos prestarão conta. Aqui eu quero falar duas coisas basicamente do juízo vindouro. O dominador deste mundo, no poder do Espírito, a mensagem cristã denuncia que Satanás, o dominador deste mundo, reina no coração daqueles que foram regenerados, que não foram regenerados, e lhes cega o entendimento. Então o papel de Satanás é fazer eu e você cegar o nosso entendimento com relação à palavra de Deus. É o papel dele. Tem mais perguntas? Deixa eu só concluir. Da mesma forma, o Espírito Santo convence as pessoas do juízo vindouro, quando todos prestarão contas ao Pai. Quando todos prestam conta ao Pai. Eu separei um texto aqui, para dar embasamento nisso aqui, que eu acabei de falar. Está lá na primeira Epístola Universal de Pedro, no capítulo 4, no versículo 17, que vai dizer assim, ó: porque já é o tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Então, nesse tópico aqui, a gente fala de duas coisas. Satanás, ele quer mudar o teu entendimento, e ele consegue com alguns, e é o Espírito Santo que te convence da vida eterna, do juízo vindouro. Então, quando o texto aqui nessa epístola de Pedro vai falar que o julgamento vai começar pela casa de Deus, é por mim, por você, é por mim, por você, é por mim, por você. O julgamento vai começar pela casa de Deus, certo? Aí você está falando o texto. Está pensando? Agora o texto fala aqui o seguinte, ó: se o juízo de Deus começa, se o julgamento de Deus começa pela casa dele, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Quero nem pensar. Submissão ao Espírito hoje. Oi? Juízo é sentença. Tem pergunta, pai? Tem pergunta? Tem uma pergunta ali, qual é? Cristiane perguntou por que a balança tem uma imagem de uma deusa grega. Ó. Vamos lá. A irmã Cristiane está perguntando por que a balança tem uma imagem de uma deusa grega. Vamos lá.
A cultura grega, a Grécia, ela é considerada o berço da sabedoria. Os maiores filósofos, considerados os maiores filósofos, Sócrates, Platão, são todos Aristóteles, não é isso? São todos gregos. Então a Grécia foi uma grande potência no mundo, principalmente no quesito intelectualidade, conhecimento, sabedoria. E a cultura grega, ela influenciou principalmente o mundo ocidental, e a gente pode incluir a Europa e nós aqui a América. Ela influenciou de tal forma que todo esse conhecimento grego está até hoje na vida da gente. Por exemplo, o Atlas Mundi. Quando a gente compra um Atlas para o nosso filho estudar o mapa da Terra, a gente fala Atlas, que é um deus grego. Quando a gente vai na farmácia comprar um medicamento, farmácia é uma deusa grega. E justiça é uma deusa grega. Lá em Atos 28, abre aí, Cris, rapidinho, lá em Atos 28, meu Deus. Na Europa também, né? A Europa. A esposa de um. Não tem a ver, né? Não, sim, tem a ver com a Grécia. O pastor Maurício está mencionando aqui o nome Europa. Europa isso é tudo mitologia grega que a gente está falando, tá? A Europa era filha de um príncipe, de um rei lá da Grécia, e que Júpiter gostava dela. Meu Deus. Fica aí. Júpiter é um deus grego, né? E digamos assim, Júpiter para os gregos é como Deus é para nós. E Júpiter, ele era apaixonado pela filha de um príncipe lá da Grécia, que eu não lembro o nome, de nome Europa. E Júpiter queria, porque queria se relacionar com a Europa. E a Europa não gostava de Júpiter. Mas Júpiter descobriu que a Europa gostava de búfalos, de boi, de touro, algumas coisas assim. Então Júpiter, ele se transformou num touro branco e conquistou a Europa. Tá bom, pastor Maurício? Amém. Voltando aqui para a justiça da Cristiane. Atos 28. Atos 28 aí, Cristiane. A gente vai ver essa justiça aqui na Bíblia, Cris? O apóstolo Joel está assistindo. Meu Deus, meu apóstolo Totti! Meu apóstolo querido, vem aqui para o Rio ficar com a gente. A irmã Cida também. Mãe do pastor Carlos. Irmã Cida, Deus abençoe. Cadê o pastor Carlos? Vamos lá. A Cristiane fez a pergunta da por que a balança tem uma imagem de uma deusa grega, né? Essa balança que ela está falando é a balança da justiça, que tem uma mulher com os olhos vendados segurando a balança, e simboliza a justiça. E ela é uma deusa grega. Lá em Atos 28, a Bíblia narra essa... tá aqui, ó. Lá em Atos 28, Cris, quando narra a famosa passagem do naufrágio de Paulo, e Paulo vai chegar na ilha de Malta, aí Paulo ajunta uns gravetos, né, para se aquecer do frio, e no meio desses gravetos, uma víbora pica o braço de Paulo e fica agarrado. Diz assim o texto, Atos 28, lá no versículo 3. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides, e pondo-as no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. A víbora picou Paulo. E os bárbaros, vendo a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros, certamente este homem é um homicida, visto como, escapando do mar, a justiça não deixa viver.
a gente percebe que no texto, justiça está com J maiúsculo. Os bárbaros, na ilha de Malta, eles foram também, toda a região da Europa foi influenciada, né? E Malta é uma ilha ali perto da Itália. Então os bárbaros lá da ilha de Malta, a deusa, a justiça, né? Que é essa que está até hoje aqui pra gente, ela é mencionada aqui em Atos 28. O que é que os bárbaros estão falando? Paulo é um criminoso, porque ele se livrou do naufrágio do oceano, mas a justiça, um J maiúsculo, a justiça grega, não deixa ele viver, porque a víbora lhe acometeu a mão. Mas eles esqueceram que se cumpriu na vida de Paulo o que diz o texto lá em Lucas 10, 19. Que eis que vos dou poder para pisar escorpiões e serpentes e toda a força do inimigo, e dano nenhum vos causará. O texto, quando vai discorrer aqui, diz que nada aconteceu com Paulo, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Bem? Quase encerrando aqui, falta só um pouquinho, pastor. Então, ó, importantíssimo nesse estudo de hoje, a nossa fidelidade ao direcionamento do Espírito de Deus. Tem mais alguma pergunta? Não. Ao direcionamento do Espírito de Deus. É imprescindível que eu e você entendamos que é o Espírito de Deus que está aqui conosco. Porque Jesus, quando ascendeu os céus, ele falou, ó, eu tenho que ir, e se eu não for, ele não vem. O Espírito de Deus, o Consolador. Então é o Espírito de Deus que nos convence do pecado, da justiça, e de quê? E do juízo. É o Espírito Santo de Deus que te impele na obra do Senhor. É o Espírito Santo de Deus que te dá vida. E lá no texto em Jó, que o irmão Renato achou pra gente, quando o Espírito de Deus te dá vida e te vivifica, o Espírito Santo de Deus sabe, eu dei a vida para o pastor Maurílio, mas o pastor Maurílio, ele vai passar por tribulações, ele vai passar por lutas. Então, além de dar a vida para o pastor Maurílio, eu tenho que vivificar o pastor Maurílio. É o Espírito Santo de Deus que está aqui comigo e com você desde a fundação do mundo. O Espírito Santo de Deus foi que inspirou os mais ou menos 42 homens e mulheres num período de mais ou menos 1.500 anos, entre o primeiro livro e o último livro. Foi o Espírito Santo de Deus que inspirou para que a palavra de Deus estivesse aqui comigo e contigo. Então o Espírito Santo de Deus, zeloso como ele é, você que assistiu essa aula, busque mais um pouquinho dele. Busque mais do Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa que você pode conversar com ele. Você falou que o Espírito Santo faz o quê? Uma ligação? Você falou... Agente? É, um agente, né? Repete aí. Agente que executa. É. O Espírito Santo de Deus, eu peguei essa... A gente vai aprendendo, né? Aprendi muito hoje aqui. O Espírito Santo de Deus é o agente, não é isso, irmão Renato? Ele que executa. Ele executa. O Espírito Santo de Deus é que atua na tua vida. Então que nesta noite, onde nós encerramos essa aula, na primeira falamos da autoridade de Deus. Na segunda aula, nas duas aulas passadas, falamos da autoridade de Jesus. E nessa nós falamos da autoridade do Espírito Santo. Que eu e você venhamos entender que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que é um Deus só, ele quer o teu bem e ele quer o meu bem. Ele? Entendi? Do seu canal. Fala do seu canal. Não, tipo assim. Não. É o Espírito Santo de Deus que hoje está aqui. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Então, nas tuas angústias, nas tuas dificuldades, nas tuas pelejas, o Consolador, o Espírito Santo de Deus, ele há de te dar o escape.
Ele há de te dar o sustento, Ele há de te dar aquilo que você ainda não tem. E que tudo que o Espírito Santo de Deus fizer na tua vida, entenda que é para honrar e glorificar ao nome que é sobre todo nome. Jesus Cristo, o Nazareno, o Galileu, aquele que se pregou na cruz, Renato, para que eu e você tenhamos vida e vida com abundância. Recebam esta aula em nome de Jesus. Obrigado por ter me aturado quase 2 horas. Obrigado a vocês todos aí que... A minha mulher e minha filha estão rindo ali, tá vendo? Elas me aturaram também. Elas estão rindo ali, falta só a Isabela rir. Obrigado a todos vocês que participaram. Vocês enriqueceram esse estudo de hoje. Se ficou alguma dúvida, pode deixar a pergunta aí, que durante a semana eu vou responder. Eu não sei o texto onde diz que é melhor obedecer que sacrificar. Onde é que lá é Josué? Samuel. Lá em Samuel que fala, é melhor obedecer que sacrificar. Então meu pastor Maurílio falou e eu obedeço. Nós estamos com um canal no YouTube, onde esse estudo será publicado. Tem umas ministrações, temos novidades nesse canal. Então, quem puder e achar que deve, se inscreva no canal, aperte o sininho para ver as novidades. Além das pregações que nós temos aqui em outros lugares, nós temos os estudos e tem novidades. Amanhã a gente vai estar publicando uma novidade. Fala, pastor. Né, Cristiane? Então amanhã à noite, fique atento, que vai ter novidade no canal, tá bom? Deus abençoe, em nome de Jesus. Glória a Deus.